Bem, abra sua Bíblia no Salmo lido, Salmo 46. Vamos meditar um pouco então neste Salmo que é tão conhecido. Já preguei várias vezes neste Salmo e creio que Deus mais uma vez vai nos dar a palavra conforme a sua santa vontade. Várias pessoas estão na internet. Deus abençoe aqueles irmãos que por alguma razão não podem vir, ou por enfermidade, ou porque estão longe, em outros países, em lugares do Brasil, acompanhando este culto. Uma família do Rio de Janeiro disse que não perde este trabalho pela internet. Outros de outros lugares, olha pastor, é a minha doutrina que eu estou recebendo, é aquela do culto de sexta-feira. Se eles pudessem, estariam aqui, mas não podem, não é? Mas graças a Deus nós estamos. Então, o título desse salmo diz a fé perfeita em Deus. Queridos, esse salmo, como os outros, não é? O salmista recebeu, é um salmo interessante, não é? Aqui diz, cântico sobre a morte para o cantor mó entre os filhos de Corá ou de Coré. Um salmo cantado, esses salmos, todos eles, eram orações cantadas. Então você tem salmo de súplica, tem salmo de gratidão, e naquele tempo era permitido, tem salmos de imprecação ou de maldição, de vingança. Hoje não se pode mais ter esse tipo de cântico, porque no Novo Testamento Jesus manda amar até os inimigos. Mas no tempo do Velho Testamento era permitida a vingança. E então, nos salmos, muitas vezes tem salmo de vingança, mas aqui é um salmo que mostra a fé do crente em Deus. E o título diz a fé perfeita, ou seja, uma fé completa, uma fé íntegra, uma fé total, uma fé plena em Deus, que independe, irmãos, das circunstâncias. Independe das circunstâncias. Aquele que tem fé realmente em Deus, a sua fé não depende das circunstâncias. Se estiver chovendo, ele crê em Deus. Se estiver fazendo sol, ele crê em Deus. Se estivesse com saúde, ele crê em Deus. Se estiver doente, ele crê em Deus. Se estiver bem empregado, ele crê em Deus, ele confia em Deus. Se estiver desempregado, ele confia em Deus também. Seja qual for a circunstância, aquele que tem fé em Deus, confia nele, louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista começa dizendo, Deus é o nosso refúgio. Quem é que sabe o que é um refúgio? Um refúgio, já vem na cabeça da gente, é um lugar de abrigo, é um lugar onde a gente procura quando está passando alguma dificuldade, alguma necessidade, é que você sabe o valor do refúgio. Sabe por que muitos crentes não dão valor a Deus como refúgio? Porque ainda não passaram por provas tremendas na sua vida. Ainda não passaram por situações em que tem que correr para buscar o abrigo de Deus. Também de gente nova, muitos crentes mais antigos, vão vivendo a vida, numa vida rotineira, a estrada da vida, no sentido das circunstâncias, ela não é uma estrada, irmãos, plana, reta, não. Às vezes na vida da gente passamos longos anos, né, no caminho plano, onde a gente não faz muita força, mas chega uma época em que a gente desce, aquela estrada desce para um vale profundo de tribulação, de angústia, e aí que você vê se você tem fé em Deus ou não. Você não pode dizer que crê em Deus plenamente se você ainda não teve a sua fé provada. Eu já disse aqui mais de uma vez, a fé para ser aprovada, ela precisa ser provada. E Deus prova a nossa fé, diz a Bíblia, permitindo angústias, permitindo decepções, traições na nossa vida, tantas coisas que acontecem. E aí você mostra que você realmente crê em Deus, não é? Olha, irmãos, eu passei uma situação, já contei aqui,
que ia tudo bem na minha vida. Olha, parecia assim um mar tranquilo, meu barco da minha vida, navegando sem ondas maiores, tudo dando certo. Não devia ninguém, com muita saúde. A única coisa que eu tinha era uma gripe aqui e acolá, tomava um remédiozinho, só um chá, ficava bom e tal. Nada estava de mal na minha vida. Até que um dia eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Mas como eu nunca adoecia naquela época, até ali eu não tinha adoecido na minha vida, não sei essa doença comum, tive papeira, tive catapora, essas coisas que dá nos meninos e todo mundo mesmo por aí, não é? Que é bom ter na infância, está entendendo? Até que um dia, então, comecei a sentir umas coisas estranhas, até disse a minha esposa, né? Ela está na internet ouvindo, e então, sabia o que era aquilo, comecei a questionar, Deus, o que é isso? Um medo, um problema, aí daqui a pouco a perda de sono, daqui a pouco a falta de apetite, não queria comer direito, e a essa altura eu era pró-reitor da universidade, era professor, pró-reitor, 5 cargos na igreja, prestigiado, tudo tranquilo, irmão, tudo tranquilo na minha vida, mas começou as ondas a se levantar devagarzinho, até que um dia teve uma crise tremenda, em que eu tive uma náusea muito grande, eu fiquei apavorado, e até sangue saiu da minha boca. Pronto, meu Deus, deve ser um problema sério no estômago, uma coisa, não sei, uma úlcera. Eu fiquei apavorado realmente, porque eu não sabia o que era a doença. Aí minha esposa me pegou, me botou no carro, que eu não tinha condição de dirigir, me levar para o hospital. No meio do caminho, eu disse, volte, já estou sentindo melhor, que eu não queria saber de hospital. Nunca entrei no hospital até então. Então ela voltou, eu me acalmei. Depois deu outra crise, disse, meu filho, não pode ficar assim, você precisa tomar remédio, você precisa saber o que é isso. Isso um final de semana, essa coisa terrível, e eu tinha que trabalhar na semana seguinte, na pró-reitoria da UFRN, e cadê eu poder ir para trabalhar? Tive que comunicar ao meu reitor, o meu chefe, que estava doente, não sabia o que era. E aí eles foram buscar o médico do estômago, doutor Jordão. Ele me examinou tudo direitinho e disse, não, você não tem nada no estômago. Aí pegou um martelozinho assim, que bate no joelho da pessoa, para saber se tem problema de nervo, né? Quando ele bateu ali, deu um chute na perna dele, pá! Ele disse, mas o senhor está muito, um estresse muito grande, muito nervoso, sabia o que era aquilo? O senhor vai ter que tomar remédio, não é comigo, é com o psiquiatra. Aí foi que eu achei ruim, disse, não, nada, não sou doido, vai para o psiquiatra e tal. Mas piorei da coisa, e Iris foi buscar o psiquiatra, a irmã Verônica, uma psiquiatra de Natal. E ela chegou e ficou com pena de mim, mas irmão Elinaldo, que ponto o senhor chegou? O que é isso? Agora, isso tudo de repente, irmãos. Às vezes o barco vai bem na sua vida, de repente vem uma tempestade terrível. Aconteceu na minha vida. Passei a tomar remédio com a força. Eu tomei o remédio à força, porque eu não queria, mas tinha que tomar. Viu, meus irmãos? À força. Tive que me afastar do trabalho, afastar da igreja, dos 5 cargos, da mocidade, da escola dominical, das missões, da escola teológica, tudo tive que deixar. Pró-reitoria tive que deixar para lá. Está vendo? Tempestade na vida. Angústia, terrível. Não vou nem contar todos os detalhes, demora muito. E assim passei, meus irmãos, 6 meses tomando remédio pesado. Até que recuperei um pouco, pude voltar para a universidade, para o meu trabalho. Porém, passei 3 anos tomando remédio. Tomando remédio. E eu dizia, meu Deus, o que é isso? Por que veio isso na minha vida? Eu fazia aquela análise interior, nada me acusava, nada me acusava. Até que um dia eu questionei a Deus. As irmãs foram orar lá na minha casa por mim. Foi a época que eu mais recebi visita das pessoas para orar por mim. E a época que mais Deus falou em profecia para mim, eu anotava tudo.
E eu disse: Deus, fale para mim. Por que isso? Se eu tenho pecado contra ti, me mostre o pecado que eu quero pedir perdão. Se eu pequei contra alguém, me diga quem foi que eu vou pedir perdão àquela pessoa. Se eu pequei contra a igreja, eu quero pedir perdão à igreja. E o silêncio de Deus. E o problema aumentando e tal, mesmo com remédio. Até que as irmãs foram orar e uma irmã foi usada e disse assim: meu servo, esta doença, essa enfermidade não é para a morte, nem é por pecado. Aí eu já me aliviei. Ainda bem. Mas isso é uma prova. Isso é uma prova que eu estou permitindo tu passares, porque eu tenho uma grande obra para tu realizar na minha casa. Aí eu disse: meu Deus, então é uma prova. Se é uma prova, o Senhor me ajude a passar, porque eu não estou conseguindo passar nessa prova. Eu não sei como passar nessa prova. Me ajude a passar. Viu? Foi pesado. Me ajude a passar nessa prova. Eu não queria comer, eu não queria beber água. E ele chegava às vezes quase a botar comida na minha boca como se eu fosse uma criança. Entende, irmãos? Era muito sério. Vários irmãos saíram daqui. Teve irmãs aqui de Parnamirim, Maiara e outros foram me visitar lá em casa. Elas viram minha situação. Para resumir, um dia uma serva de Deus foi orar na minha casa e eu pedindo a misericórdia de Deus, me ajude a sair dessa. Irmão, se eu não fosse crente, talvez eu tivesse me suicidado. Mas veja a importância da fé em Deus. Passei por esse vale profundo, o vale da sombra da morte, mas não perdi a fé no meu Deus. Glória a Deus. Li a Bíblia bem pouquinho, porque não dava para ler, a mente não aguentava. Não escrevia nada. Era numa rede, numa cama só. Escutando um rádiozinho, um rádio Nordeste, e só. Dormindo por conta do remédio. Meus filhos pequenos, Iris ia trabalhar, ficava em casa com a irmã que estava lá. Foi assim. Até que naquele dia a irmã foi orar. Iris fez uma oração, fez um jejum de 40. Estou contando isso, os irmãos já sabem, mas é para os mais novos saberem. 40 dias de jejum minha esposa fez com a irmã Aline, de saudosa memória. E ao fim daqueles 40 dias, foram encerrar aquela campanha, e Deus usou a irmã Aline e disse, Deus disse assim: meu servo, até a morte ficou olhando para ti, mas eu não permiti ela se aproximar de ti. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Até a morte. Você vê que não foi brincadeira, que Eliebe, que hoje está na obra, era pequenininho, 3 anos, era 4, me lembro, ficava brincando, eu deitado na rede, ele brincando ali. Teve uma hora que ele levantou-se e disse: papai, tem um bicho ali. A criança estava vendo alguma coisa feia. E Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia. E assim, meus irmãos, aquela noite, aquele dia foi interessante. Deus usou a irmã e disse: meu servo, esta noite eu vou mandar o anjo para te dar a vitória. Dê glória a Deus, irmãos. Naquela noite eu passei a me alimentar melhor, foi melhorando, e foram 3 anos. Eu estava na casa de minha filha Ilana. Cadê Kendi? Está aí? Kendi está ali. Era lá, trabalhava no Rio de Janeiro, na Petrobras, na Fundação Getúlio Vargas, etc. E eu fui visitá-los ali. E ali eu levei aquele vidro de remédio, aquele banheiro lá da casa dele. Peguei aquele remédio, orei a Deus, Senhor, já estava me sentindo melhor, né? Deus, pela fé, eu vou tomar a última dose desse remédio. E confio em Ti, que nunca mais tomarei esse remédio, nem terei esse problema na minha mente. Tomei com fé no banheiro, orei e joguei no lixo aquele recipiente e pronto. Dali para cá até hoje, nunca mais tive problema de depressão, de estresse profundo. Eu que não podia escrever um livro, nada, fiz o voto ao Senhor.
se Ele me desse capacidade mental, minha mente voltasse a normal e eu pudesse escrever um livro, o dinheiro que eu ganhasse daquele livro, pelas vendas do livro, o lucro eu entregaria para a obra do Senhor. Está vendo? Eu não podia escrever 5 linhas, mas eu fiz aquele voto, Jesus me curou, e hoje já são 16 livros escritos para a glória do nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Sabe por quê? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Naquela tempestade eu me abriguei no refúgio que é o Senhor. Portanto, minha querida irmã, meu querido irmão, está passando uma luta grande, não vá correr para aqui, para acolá, não. Se é doença, precisa ir ao médico, vá, porque Jesus disse, os bons não precisam de médico, mas os doentes precisam. Não tem problema em ir ao médico, mas se refugie no Senhor. Alguém está te perseguindo, corra para os pés de Jesus. Alguém está falando mal de você, mentindo, vá para os pés de Jesus. Não vá fazer besteira, vá para os pés do Senhor. Vá para os pés. Ele é refúgio, mas Ele também é fortaleza. Fortaleza, além de ser refúgio, é uma instalação de guerra, de combate. Viu? Veja bem como Deus representa para nós. Ao mesmo tempo que é um refúgio, Ele é fortaleza. E se você está em Cristo, irmãos, nenhum demônio vai te vencer, nenhum inimigo vai te vencer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Dá glória a Deus por isto, porque você está na fortaleza que é Deus. E o salmista prossegue na sua visão que Deus lhe deu, não é? Pelo que não temeremos, irmão, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Imagina uma catástrofe ecológica tão grande, que a terra se mudasse do seu lugar, não é? Ainda que as águas rujam e se perturbem. E aqui é símbolo de luta. Água na Bíblia, água agitada na Bíblia, é símbolo de luta, é símbolo de tribulação, é símbolo de problema sério, as águas rugindo. Mas ele diz, não temeremos, ainda que isso aconteça. Não temeremos. Dê glória a Deus por isso. Não temeremos, ainda que a tempestade se levante, não temeremos. Os discípulos estavam com Jesus no barco, não é? E a tempestade veio terrível, que as ondas passavam por cima do barco. E os discípulos lutaram, não conseguiram nada. O barco parece que ia afundar. Foram chamar Jesus. Quando Jesus levantou-se naquele barco que estava naquela situação, ele se levanta e diz, vento, cala-te, mar, aquieta-te. E diz a Bíblia, e houve grande bonança. Dê glória a Deus por isto, meu irmão. A bonança vem na sua vida quando você confia no Senhor. A prova pode demorar. Diz a Bíblia, o salmista também, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite pode ser uma semana, pode ser meses, pode ser anos de tribulação, de luta, mas um dia vai chegar o amanhã com a bênção de Deus, a vitória de Deus na sua vida. Pelo que não temeremos. Isaías 41:10, não é? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, diz o Senhor, está escrito na sua palavra. Pega essa palavra e segure, meu irmão. Está passando luta? Ouça o que o Senhor diz. O problema é que tem muito crente que não lê a Bíblia. Todo dia naquela tribulação, naquela angústia, daquela doença, eu li a Bíblia, bem pouquinho, mas lia todo dia. E foi o que me sustentou, foi a oração e a leitura da Bíblia. Faça isso, meu irmão, faça esse exercício na sua vida. Não espere acontecer o que me aconteceu, para você entrar no caminho de todo dia estar na presença de Deus. Não, está com saúde? Entre na presença de Deus. Está tudo bem? Entre na presença de Deus. Viu? Ainda que as águas rujam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio representa a presença de Deus, a graça de Deus, o rio do Espírito Santo de Deus, viu? No meio do santuário. Sabe o que é isso, irmão? Quando você glorifica a Deus,
Quando você se alegra na presença de Deus, você faz mover as águas do rio que alegram a cidade de Deus. Agora, quando você fica calado, né, todo tempo, com a boca fechada, você não percebe o valor desse rio, viu? Você não pensa para dar glória a Deus só quando o carro virar e você escapar, não. Dê glória a Deus quando tudo está bem. Está tudo bem na vida, dê glória a Deus. Dê aleluia. Vocês viram a palavra que eu dei domingo aqui, daquele deputado que tem aqui no meu telefone, o vídeo dele, eu mandei para o WhatsApp para muita gente, que a feiticeira satanista, que ia no avião, disse para ele que quem perturbava os satanistas, ela disse, são 3 tipos de cristãos que tem no Brasil. Os católicos romanos, ela disse, esses não causam problema não, porque eles não proíbem nada de pecado, eles aceitam tudo, está tudo tranquilo, esses não perturbam a gente. O outro tipo é a igreja elitizada, igreja de elite. Cuidado com a igreja de elite. Na igreja de elite não se dá glória a Deus, não. Igreja de elite não tem aleluia, não, nem glória a Jesus. Igreja de elite é dança, é a balada, gospel. Tira os bancos para a turma rebolar e dançar. É igreja de elite. Ela disse, esse tipo de igreja não perturba o inferno, não. Esse tipo de igreja não perturba os satanistas, não. O que nos perturba são essas igrejas barulhentas, que dão glória a Deus, dão aleluia. Elas perturbam a gente, isso perturba. Louvado seja Deus, meu irmão. Vamos perturbar o inferno, dando glória a Deus e aleluia. Não vamos perder esse costume não, não é, irmão? Não vamos perder esse costume não, faz mal a ninguém. Não precisa esse negócio de dar glória a Deus, não, falta de educação do Satanás. Quando o sujeito não é crente, vai para o jogo de futebol, aí um bando de besta correndo atrás de uma bola, aí quando a bola entra na trave, todo mundo diz, só falta vir abaixo o estádio, né? E sai gritando pela rua e tal, com suas bandeiras. Agora, para dar glória a Deus, diz que é falta de educação? Não. É que o diabo sabe que se essa igreja se calar, aí ele vai avançar mais. Mas quando você dá glória a Deus e aleluia, você afugenta demônio de perto de você, meu irmão. Viu? Você quer ver uma moça vencer o demônio da prostituição, sair junto dela, quando o namorado chega e diz, ei, vamos para o motel. Vamos para o motel, você não é demais, tá demais. Se ela der uma glória a Deus bem grande no pé do ouvido dele, ele fica doidinho. Dá um glória a Deus no pé do ouvido. Glória a Deus, glória a Deus. Ele murcha, meu irmão. Ele murcha. Mas se você ficar conversando miolo de quartinho, aí você vai cair nas garras do cão, do diabo, meu irmão. Dá glória a Deus, dá glória a Jesus, no teu namoro, no teu casamento, na tua vida, e você vai vencer, meu irmão, minha irmã. É uma onda de homossexualidade tão grande que está havendo por aí, e que está entrando nas igrejas devagarinho. Sabe como é que você bota a homossexualidade para fora? Com o fogo do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo que queima o demônio da homossexualidade, meu irmão. Isso é demoníaco. Uma irmã me disse, pastor, meu irmão, nova convertida, eu tenho um irmão que é gay, e eu falo para ele disse, não, foi Deus que me fez assim. Que história é essa? Isso é conversa do cão para você dormir e ir para o inferno. Como é que Deus vai fazer uma coisa que Ele condena? Vê que não tem lógica, meu irmão. Não, Deus me fez assim, porque eu nasci assim. Negativo. A Bíblia diz que a homossexualidade é abominação ao Senhor, é paixão infame, é imundícia, é torpeza, está escrito. Como é que Deus vai condenar uma coisa que Ele fez? Se Deus condena uma coisa é porque não foi Ele que fez. Deus só condena aquilo que é pecado, aquilo que é iniquidade, aquilo que é contra a sua lei. Ele condena. Vamos louvar a Deus para que esse rio do Espírito se mova no meio da igreja e afaste a lama, afaste o que não presta, afaste as coisas ruins, e o fogo do Espírito possa afugentar os demônios que querem prejudicar a vida dos servos de Deus. Esse rio, meus irmãos, ele só se move quando você se alegra na presença de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus ajudará ao romper da manhã. Quer dizer, na casa do Senhor, Deus está no meio dela. Deus está no meio do seu povo, irmão. Deus está no meio do seu povo. Agora eu pergunto a vocês, meninas e a igreja geral e meninos. Deus está no meio de quem assiste novela? Responda rápido. Essa aqui é a resposta. Essa aqui é a resposta. Não é ficar, não sei, pode estar. Não, é essa, não está. Deus não está no meio de novela, não, meu irmão. Deus não está no meio de programa de pornografia, de programa humorista, de Big Brother Brasil. Tem crente que é tão nojento. Ai, pastor, tem crente nojento? Tem. Porque um crente que fica assistindo Big Brother Brasil, ele gosta de nojo. Ele gosta de nojeira, então ele é nojento. Viu? Você quer ver como é que a Bíblia chama uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador e depois volta a gostar das coisas da velha vida? Abra sua Bíblia em 2 Pedro, bem rapidinho, porque a hora já se foi. 1 Pedro, 2 Pedro. Você vai ver como é que a Bíblia chama essa moça, esse rapaz, esse homem que era do mundo da miséria, aceitou Jesus, provou das bênçãos de Deus, e depois de algum tempo começa a ficar na rotina, aí deixa as coisas de Deus e volta às velhas práticas. Olha o que a Bíblia diz, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 22. Pega uma caneta aí, crente, e sublinha na tua Bíblia aí. Passa aí na tua Bíblia, sublinha, para você não esquecer. Quem achou, diga amém. 2 Pedro 2, 20. Quando eu disser 2, aí vamos ler junto, o pessoal da internet escutar. 2 Pedro 2, 20. 1, 2. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. É brincadeira, irmão. Sabe o que é isso? É aquele crente que vivia mentindo lá fora e agora, depois de crente, volta a mentir. Ele é um cão que voltou ao seu próprio vômito. É aquela mulher que era prostituta e aceitou Jesus e se tornou uma santa, uma serva de Deus, mas depois, enganada, iludida, atraída, volta àquela velha vida. É a porca lavada que volta ao espojadouro de lama. É aquele rapaz que era gay, lá fora aceitou Jesus, Jesus transformou, depois ele cai e volta a praticar aquelas coisas. É como o cão que volta ao seu próprio vômito. Entende, meu irmão? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com a sua vida cristã. Adultos, jovens, adolescentes, estão sendo muito tentados, não é? Vocês sabem disso, vocês não sabem da tentação que vem sobre vocês, não é? Do Vida Nova, como vocês são tentados para fazer coisa errada. Jovens da igreja são tentados, casados são tentados, sim, mas ser tentado não é pecado, não. Pecado é ceder à tentação, isso sim é que é pecado. Quando a tentação cegar, meu irmão, não brinque, não converse, não fique no Facebook trocando mensagens pornográficas, mensagens sensuais. Não fique, você vai cair. Só o fato de você estar ali, Deus já está chateado com você. Você tem que fechar, tem que dar um basta logo. Tem que dar um basta logo. Viu?
O diabo está usando a internet, usando o WhatsApp, usando o Facebook para destruir a vida de muita gente. Mas ele só destrói se você quiser.